Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje eu vim para o templo aqui para fazer essa pequena meditação, essa pequena reflexão para você. Pensando exatamente no tema em que eu tenho aqui esses dias meditado um pouco sobre o que Jesus faria. Eu estou aqui no local onde nós chamamos de igreja, é o templo, que na verdade aqui não é a igreja. E nós dizemos, nós vamos à igreja, acostumamos a usar esse termo, nós vamos à igreja. Quando a igreja não é uma estrutura física, a igreja de Cristo, ela é um organismo vivo, formado. Jesus disse que ela é um corpo formado com todas as suas particularidades. E aí nós vamos ver no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no capítulo 12 de Romanos, como é que é formada essa igreja? De membros, ou seja, pessoas. Então, querido, eu quero meditar com você hoje sobre esta palavra. Igreja, o que estamos fazendo? Jesus está trabalhando, eu falei isso no domingo com os irmãos. Jesus continua trabalhando, ele disse, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Mas o Senhor Jesus passou a missão para a igreja, e ele disse, agora a igreja deveria fazer as obras que ele fez, e não somente a que ele fez, ele disse naquela época, mas ainda maiores, está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, ele vai falar sobre isto. Então, queridos, qual é a obra que a igreja do Senhor Jesus, a que ele ordenou que fizesse, está desenvolvendo nos nossos dias, que tanto precisa? O mundo está clamando pela igreja do Senhor Jesus. O mundo, ainda que sem palavras, estão dizendo, aonde virá o nosso socorro? E aí Davi, no Salmo 121, ele vai dizer, eu olho para os montes, eu olho ao meu redor, eu olho para a cidade de Jerusalém, e aí ele vai olhar e dizer assim, de onde virá o meu socorro? O mundo está pedindo um socorro. E tem olhado para a medicina, muitos têm aí pautado a sua fé na ciência. Uns dizem o pico vai até julho, outros dizem até junho, outros até setembro. E enfim, o que pico? O pico dessa pandemia. E aí às vezes as pessoas estão pautadas, firmadas nessa base que não é de Deus. O meu socorro, diz Davi, vem do Senhor. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí é exatamente onde entra a igreja. O Senhor Jesus Cristo disse, igreja, vocês têm a autoridade para irem e fazerem as obras que eu fiz. E não somente as que eu fiz, mas ainda maiores que eu fiz. Por essa razão, meus amados, eu quero trazer essa palavra para você. A igreja, sim, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de pessoas escolhidas, separadas por Deus para uma missão. Nós fomos separados, nós fomos chamados, eclesia, tirados de dentro para fora. Nós fomos tirados de um mundo, Jesus disse, de uma geração perversa, de uma geração pecaminosa, para anunciar as maravilhas, para anunciar as grandes obras do Senhor. E nós não anunciamos, não é só com palavras, é com atitudes. E eu quero aqui pensar um pouco como igreja, nessa tarefa em que o mundo clama, de onde virá o nosso socorro? Igreja é responsável por realizar as obras do Senhor, dizendo, eis o socorro. Se nós, querido, como igreja, ficarmos escondidos, ficarmos como Davi ali na caverna de Adulão, nós não seremos igreja que vai manifestar as obras do Senhor. Eu tenho me preocupado com isto. Eu acho que é hora da igreja reagir, mas não só, querido, falar nas redes sociais, mas de fato agir, ir para
o campo de batalha, tomar a direção, aquela que Deus deixou para ela fazer. Querido irmão, meu amigo, a palavra de Deus diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, ele diz: separai a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele diz: para quê? Para que vocês estejam preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vós. E a minha pergunta é hoje exatamente esta para nós, como igreja, como representantes do reino de Deus aqui na terra. Que esperança nós estamos passando para as pessoas que estão gritando socorro? De onde virá o nosso socorro? Não é dos montes, ou seja, não é da medicina. O nosso socorro não vem da medicina, ainda que é extremamente importante, e de lá Deus vai levantar, eu creio, pessoas para trazer a cura, para trazer um remédio eficaz para erradicar essa doença. Mas a igreja ela tem que ir mais além disso. A nossa esperança não tem que estar pautado em estudos científicos, ainda que são importantes para nós. A nossa esperança, e nós temos que demonstrar isso em prática, não adianta eu falar e eu não viver. Nós precisamos abrir os nossos olhos e levar essa palavra de socorro, de esperança para as pessoas. E aí entra a igreja verdadeira que levanta a bandeira de Cristo. Pensemos nessa realidade. O que a igreja está fazendo? Jesus disse: meu Pai trabalha, eu trabalho também. E Jesus disse para a igreja: ide fazer as obras que eu ordenei que vocês façam, que já citei, que é operar milagres também. E ele dizia: anunciar a palavra do reino que liberta os cativos e oprimidos. Saciar a fome daqueles que estão gritando de fome. Onde nós estamos como igreja? E você, meu amigo, que tem acompanhado nesses dias no Instagram, tem acompanhado no YouTube, eu pergunto: como é que está a sua vida? Você também é responsável por esta sociedade. Todos nós somos. O problema é nosso. E a sua vida, como está? Jesus disse para você estar também preparado. E ele disse que ele virá para buscar um povo que ele mesmo separou, remido, lavado pelo seu sangue para uma vida eterna. Tudo isso aqui vai passar, você não tem a dúvida, mas para onde você vai? E a pergunta que eu quero deixar para você também, meu amigo, que ainda não tem um compromisso sério com Deus, não tem levado uma vida séria com Deus. Então, que você possa meditar nessas palavras. Que Deus abençoe a igreja brasileira, que Deus abra os nossos olhos, santifique as nossas vidas e que nós possamos fazer a obra do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.